Olá pessoal, sejam bem-vindos ao blog novamente. Hoje eu vou falar com vocês do... Eu acho que foi o primeiro lançamento de smartphone Android no mercado brasileiro, né? Que foi a Motorola, que lançou o Milestone. O pessoal deve lembrar que foi o primeiro smartphone parrudo, vamos dizer assim, do mercado. Para conseguir fazer esse vídeo, que eu acho que pode ficar um pouquinho longo, eu pedi para a Motorola todos os aparelhos, né? O 1, o 2 e o 3, para que a gente possa fazer não um review do Milestone 3 somente, mas também uma comparação do primeiro, segundo e terceira geração desse aparelho. E para isso eu tenho aqui o Milestone 1, o Milestone 2 e o Milestone 3. Eu tomei uma decisão com relação ao Android. Todos os sistemas são idênticos, certo? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Então eu não vou mais perder tempo falando do que o Android tem um joguinho tal, tem isso e aquilo. Vamos falar de hardware do aparelho, porque o sistema operacional é o mesmo de todos os aparelhos que estão no mercado. Começando com o Milestone 1, para quem teve, era o melhor aparelho que tinha no mercado. Tinha uma boa tela, teclado, um padzinho que era um direcional que teria sido muito melhor se tivesse sido um leitor biométrico, que não foi o caso. Porém tinha os seus problemas. Consumo excessivo de bateria, que permanece até hoje com todos os aparelhos Android. Diminuiu um pouco esse consumo, mas ainda é extremamente grande. Então é um problema do Android, não é um problema dos aparelhos. Qual era o diferencial desse aparelho em si? Ele tinha um bom teclado, que era confortável de digitar, mas ele tinha um problema. Um adendo durante o vídeo mesmo. Uma coisa que eu gostei da Motorola ao longo desses últimos tempos, desde o lançamento do Milestone 1, é que ela escuta o consumidor. Muita reclamação a gente teve, por exemplo, no Milestone 1, do padzinho, né? Que deixava desconfortável para você digitar, porque você tinha que deslocar, querendo ou não, a sua mão para um dos lados do aparelho, porque o pad utilizava um bom espaço do seu teclado, né? Então, o que aconteceu? A Motorola veio com um bom aparelho, com câmera de 5 megapixels, com dual LED, sem câmera frontal, que era uma coisa que faltou no aparelho. Um belo acabamento, com a parte de trás emborrachada, a parte de frente de metal, dando uma sensação de ser um aparelho bem robusto, bem forte, né? Vendeu pra caramba e não vou dizer o nome de quem falou isso, mas eu acho que isso pegou na época, que o Milestone 1 era o Android de macho. Por quê? Convenhamos, é um aparelho feio pra burro, né? Fora do padrão de estética que passou a vir de um tempo pra cá, cantos arredondados, mais fino, bonito de você olhar. Ele é quadradão, sem frescura, tinha o seu fone de ouvido, sua saída micro USB e o botão dedicado da máquina fotográfica, que tinha o grande problema, né? Principalmente para quem gostava de fazer o root ou tentar uma atualização forçada, quando você ficava segurando muito tempo o botão da câmera, quando você tirava o dedo, o dourado ficava no seu dedo e o botão ficava branco. Esse foi o primeiro aparelho Milestone, né? Pouco tempo depois, cerca de uns 8 meses, a Motorola apresentou o Milestone 2, certo? Também no mesmo estilo do Milestone 1, grande, robusto, com acabamento já um pouco mais bonito, com a cor do aparelho deixou de ser o preto, né? Passou para vou chamar de um grafite escuro, muito mais bonito, já mais arredondado o aparelho, mantendo a câmera de 5 megapixels com dual LED, certo? Com um diferencial. Agora que é onde eu falo para vocês que a Motorola escuta o consumidor. Vamos lá. Foi retirado o pad, aumentou o teclado, deixando muito mais confortável o uso do seu teclado. Mais processador,
mesma quantidade de memória, maior capacidade de memória interna, porque com a evolução do Android você podia instalar aplicativos mais pesados e não podia no Milestone 1 colocar no cartão de memória os seus aplicativos. Com o Milestone 2 você já podia fazer isso. Eu já tinha pensado que a Motorola ia parar no Milestone 1. Outra coisa que eu esqueci de comentar, eles viram o problema do pad, retiraram, e viram o problema do botão e retiraram. Agora o botão é um botãozinho tradicional, preto, que não descasca, né? Além dele estar um pouco mais arredondado que o Milestone 1. E também mais leve, ele está um pouquinho mais fino e mais leve. Continua com o seu fone de ouvido tradicional, com a parte traseira muito parecida, né? Não perdeu a sua identidade visual. Ele ficou um pouco mais moderno, mas não perdeu a sua identidade visual. Mesmo tamanho de tela e tudo mais. Esse que a Motorola resolve investir na continuidade dessa série, né? E fez o que? Lançou o Milestone 3, que é o atual lançamento, é o que muita gente tem falado. Tá aqui. Tá? Novamente, a Motorola escuta o consumidor, as queixas, as reclamações dos consumidores, e fez o quê? Vocês lembram do que no primeiro teclado do Milestone 1 você tinha o padzinho que incomodava demais. Já no segundo teclado, vamos voltar para o Milestone 2, nós não tínhamos mais o pad. Porém, faltava uma linha dedicada numérica para facilitar o uso, né? Sem ter que ficar apertando o botão para poder digitar quando você precisava usar os números. Novamente a Motorola lembra do que a gente reclama e acrescenta uma linha aqui em cima. Estão vendo? Acrescenta uma linha só numérica. Com isso você ficou com muito mais espaço para digitar. Ficou com as teclas numéricas dedicadas, não precisa mais ficar apertando nenhum botão para conseguir digitar os números. E em partes por conta disso também a tela cresceu. Nós saímos de uma tela desse tamanho e partimos para ele. Tá? Realmente ele é bem maior do que o Milestone 1, que o Milestone 2. Tivemos uma evolução também. Temos câmera frontal para videoconferência. Eu acho super legal a câmera frontal, mas com sinceridade eu usei 2 vezes. Mas na hora de comprar eu realmente vou optar por um aparelho que me dê essa função, já que existe aparelhos similares no mercado. E o Milestone 3 tem essa função. Botão da câmera. É aí que vem uma parte que realmente me surpreendeu. A Motorola tirou o botão da câmera do seu aparelho. E isso eu acho que era muito legal. Um botão dedicado para câmera, principalmente em celular com Android, quebra um galhão. Você vem aqui, aperta, segura, bateu e pronto. Agora ficou na tela. Esse é um ponto negativo no Milestone 3. Que se existir o Milestone 4, eu acredito que volta. Tá? Apesar da sua grande tela, tem um bom consumo de bateria, mas está mais econômico que o Milestone 1 e o Milestone 2. Sendo o primeiro dual core da linha e tem 512 de memória. Não sei por que não colocaram 1 GB, acho que poderia colocar. Tivemos uma melhoria na sua câmera, para uma câmera de 8 megapixels que filma em HD 1080p. Tá? Isso é uma evolução de 5 para 8, pode parecer pouca coisa, mas já filma em HD. E agora não tem mais um flash dual LED, apenas um LED. Tá? Ou seja, a Motorola foi acabando tirando algumas coisas, provavelmente deve ter escutado alguns consumidores, para definir o que seria colocado nesse aparelho ou não. Outra coisa que nós temos nele, estou abrindo aqui só para conferir para vocês a bateria, mas eu acredito que a bateria não deva ter mudado muito o tamanho. Essa bateria do Milestone 3, ela é uma bateria, vamos ver aqui, de 3.7, mas ele não me coloca de quantos miliamperes. Aqui sim, de 1500 mAh é a bateria do Milestone 3. Ela é maior do que a do Milestone 2 e maior que a do Milestone 1, que tem, vamos ver aqui, desculpa, 1420 mAh. A diferença é muito pequena, né, do Milestone 3 para o Milestone 2 no quesito bateria, mas faz uma diferença. Tá? Em testes que eu fiz com o 1, com o 2 e com o 3, deixando o aparelho ligado com várias coisas
em uso ao mesmo tempo, o Milestone 3 conseguiu ser 50% superior, rodando com o dual core e com mais memória do que o aparelho dos seus irmãos mais velhos, né? Conta também com uma saída micro USB e uma saída micro HDMI, para que você possa colocar o seu aparelho na sua televisão, jogar, assistir filme, o que você achar que deve fazer com ele na sua casa. Gostei bastante do Milestone 3, fiquei com ele alguns dias, para falar a verdade, quase um mês. Até queria agradecer a Motorola e a Jéssica, não só pelo empréstimo rápido do Milestone 3, mas por ter a hora que eu pedi os outros Milestone, né, o 2, um eu já tinha aqui, o 2, no mesmo dia ela me mandou para que eu pudesse fazer esse vídeo que é um pouco diferente, né? Não é um review do aparelho somente, sim mostrar um pouco a evolução dos 3 aparelhos. É um review um pouco mais rápido, tá? Mas dá pra gente ter uma ideia da evolução do aparelho. O que eu gostei desse aparelho, do Milestone 3? Tamanho da tela, né? Eu acho que não dá mais para você usar um aparelho com uma tela menor do que essa no dia a dia para um uso mais intenso. A bateria que ficou mais econômica. Sou fã do Milestone, não tem jeito, sempre gostei desde o primeiro. Eu achei que quebra muito galho na hora de digitar, você abrir e ter um teclado, né, para você poder digitar, facilita bastante. O fato de filmar em HD eu acho que ajuda para algumas coisas, afinal de contas você pode ter algum lugar que fazer um bom vídeo e você já sabe que no seu aparelho você tem a possibilidade de fazer um vídeo em alta definição, seja para você pôr no YouTube, seja para você assistir na sua casa, enfim, vale a pena você ter uma câmera que tem uma qualidade superior. Gosto da Motorola pelo fato, principalmente, de escutar o consumidor. É uma das empresas que também demora para soltar as atualizações. A gente tem reclamação com o Atrix que ainda não chegou para todo mundo a atualização, mas isso já é um problema global no Brasil, né? Não vou nem pôr global, é um problema nacional que aqui no Brasil esbarra também com operadora, com a Anatel, que empaca tudo e complica a vida também do fabricante. Mas ele tá com 2.2.3, tá? Esse aparelho tá rápido, tem todos os recursos do Android, tem o Motoblur, que dessa vez você pode passar sem, não é obrigado mais a adicionar o aparelho. Tem um peso razoável, mas ele tem teclado, então fica difícil você não conseguir fazer um produto de qualidade, muito leve, é porque você fez com um produto porcaria. Então às vezes você tem que ter um pouco de peso para que o aparelho tenha um pouco mais de resistência numa queda ou numa batida, não quebre na primeira, né? Tá emborrachado na parte de trás, tá? Ou seja, ele não vai riscar. O próprio 1 já era um pouco emborrachado, o 2 também e o 3 também. Curiosamente ele voltou a ser preto, né? Eu confesso que gosto mais da cor do Milestone 2, mas a Motorola resolveu colocar ele como preto, mas continua muito bonito. Está extremamente rápido com o seu processador dual core, tá? Ele não é o mais rápido dos Androids, ele ainda não, nos testes que eu fiz com alguns aparelhos, ele não é o mais rápido, porém não travou nenhuma vez, fluiu bem com todos os aplicativos, chegando a abrir 5, 6, 7 aplicativos, ele não travou e não engasgou, ele só foi engasgar quando eu abri esses aplicativos e 2 jogos e fui mexer com o YouTube. Aí vamos lá, o aparelho também tem um limite e ele não conseguiu suportar, ele deu uma engasgada. Gostei bastante dele, recomendo a compra para quem gosta da série Milestone e tem condições de trocar e está querendo trocar, não tem que pensar 2 vezes. Esse é o aparelho para você. Tem uma boa tela, tem um bom peso, tem um excelente teclado, confortável de você digitar, né? Vamos voltar aqui de novo, mostrar. Tem uma boa câmera, filme em HD, tem um bom processador, uma boa... A memória eu não vou dizer que é boa, eu acho que 512 é muito pouco. No mínimo 1 GB, porque quando você tem um processador mais rápido, você começa a exigir mais do seu equipamento. E a falta da memória acaba travando um pouco o aparelho. Mesmo porque você não tem 512 de memória livre. Dizem
que com a versão 2.4 do Android, eu não cheguei a testar para poder falar, existe um melhor gerenciamento de memória que libera mais memória para o uso nosso, né? Para o uso do aparelho com as nossas coisas. Então, se você usa o Advanced Task Killer para poder gerenciar a memória, você vê que ele fica sempre girando 160, 200 MB de memória livre. Mesmo o Galaxy S2, na época, quando você dava um kill, dava 300, 320, também não chegava, e ele tem 1 GB de memória, e você não consegue esse total de memória livre. Sei que uma parte dessa memória é usada pelo sistema, mas está com quase 80% da memória em uso. Para o sistema é um pouco de exagero. Então eu acho que a 2.4 deve resolver. Não existe promessa da Motorola para esse aparelho para atualizar para o 2.4. Não acredito que ela não vá fazer. O aparelho suporta e suporta com folga. Tanto o 2 também suporta a 2.4 e o 1, mesmo com o seu processador um pouquinho mais lento que os seus irmãos mais novos, eu quando estava com o Milestone em uso, também consegui chegar a rodar 2.2.4 sem dificuldade, usando uma ROM alternativa, que é uma vantagem dos aparelhos Android. Você tem a possibilidade de trocar a ROM. Lógico, você pode invalidar uma garantia e pode matar o seu celular. Mas se você não está contente com a ROM que está aqui, ou quer mais recursos que a ROM customizada te dá, o aparelho Android com um grau de dificuldade de 0 a 10, vou colocar um grau de dificuldade 6, você consegue fazer a sua atualização e ter um aparelho praticamente novo, né, no mercado. Bom, gente, é isso. Eu resolvi pegar os 3 Milestone para poder mostrar para vocês. Eu vou tentar colocar os 3 aqui, né? Deixa eu tentar aqui. Eu acho que vai dar. Vamos lá. Milestone 3, Milestone 2, Milestone 1, tá? Pra gente poder ver a evolução desse aparelho. Um detalhe interessante é que no 1 e no 2 você tem aquele acabamento embaixo, né? Vazado, que é os alto-falantes. No caso do Milestone 3 foi substituído, não sei se eu vou conseguir mostrar, vou tentar aproximar aqui, foi substituído por essa entrada aqui, que foi muito inteligente a maneira que foi colocado. Por quê? Quando você põe no bolso o aparelho, se o corte é chapado, como 90% dos aparelhos, no bolso ele fica abafado. Com esse corte levemente para fora, você não tem esse problema, porque você está com ele na calça, mas ele joga um pouquinho de espaço para o som poder sair e fluir com mais naturalidade. Espero que tenham gostado desse review expresso. Eu vou fazer um review em texto mais detalhado do Milestone. Queria de novo agradecer a Motorola e a Jéssica pelo ter me emprestado os aparelhos sem tempo de devolução, para que eu pudesse fazer com calma todos os meus testes, para que eu pudesse fazer esse vídeo que vai aí para 20 minutos só de Milestone. Não é normal a gente ter um vídeo tão grande falando só de um aparelho, no caso eu resolvi falar dos 3. E por estar sempre comigo, é um grande parceiro desde o começo do blog. E eu queria agradecer porque a gente vai fazer aí um aniversário de namoro de Richard Maxtech e Motorola, e essas coisas acho que vale a pena a gente falar. Eu quando critico, eu desço a lenha, eu meto o pau, vocês me conhecem. Eu tenho papo na língua, mas quando tem que reclamar eu reclamo, não importa a empresa. Algumas empresas não sabem, não entendem muito bem isso e resolvem cortar a parceria. É uma pena, quem perde é o blog, é a empresa e é o leitor. Outras, elas não têm esse problema. Ela sabe que a crítica ela é construtiva. Você não fala porque você quer prejudicar a empresa. Você fala porque é a sua visão, né? No meu caso, o blog são as minhas experiências. Então, se eu não gostar de alguma coisa, não é que eu não gostei do aparelho, que o aparelho é porcaria ou isso e aquilo. E sim, a experiência do Richard com o aparelho. Recomendo a compra? Sim, esqueci de falar isso que era muito importante. Recomendo a compra do Milestone. Por operadora, você vai pagar R$4,99, R$5,99, mas você vai ter o problema seríssimo de atualização. A Motorola, quando lança, ela lança no retail, que é a versão desbloqueada longe das operadoras, compradas numa loja normal, daqueles grandes magazines que vocês sabem quais são. Se você compra na operadora, você vai depender de TIM, Vivo ou Claro. Se nenhuma das 3 prontificar em querer atualizar,
então você vai morrer com o aparelho sem atualizar, a não ser que você faça o modo forçado. Mas é um belo aparelho, bonito, gostoso. Eu gosto de Milestone, né? Sou fã do Milestone, desde o primeiro eu sou fã do Milestone. Espero que vocês tenham gostado desse review. Foi mais um bate-papo falando um pouco dos 3 aparelhos. E vou fazer um review escrito, detalhando um pouquinho mais o nosso Milestone 3. Um grande abraço para vocês. E novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, façam no blog, não façam no YouTube. Porque no YouTube eu acabo não respondendo todas as perguntas, tem muita coisa, às vezes acaba passando batido. No blog eu estou sempre respondendo, posso demorar 1, 2 dias, mas eu estou sempre respondendo, tá bom? Muito obrigado para vocês, uma boa noite e até mais.